conduzi-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e pelas telhas desceram o paralítico com a maca no meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: homem, teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou: que estáis pensando no vosso íntimo? O que é mais fácil dizer: teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, dirigiu-se ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. No mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a maca e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, cheios de temor, dizendo: vimos hoje coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Aqui no Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar dos sacramentos, os dois sacramentos de cura, vai dizer assim: pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós trazemos-la em vasos de barro. Por enquanto, ela está ainda oculta com Cristo em Deus. Vivemos ainda na nossa morada terrena, sujeita ao sofrimento, à doença e à morte. A vida nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida e até perdida pelo pecado. O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo, quis que a sua igreja continuasse, com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com os seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e da unção dos enfermos. A doença, segundo o Catecismo da Igreja Católica, número 1500, a doença e o sofrimento estiveram sempre entre os problemas mais graves que afligem a vida humana. Na doença, o homem experimenta a sua incapacidade, os seus limites, a sua finitude. Qualquer enfermidade pode fazer-nos entrever a morte. A doença pode levar à angústia, ao fechar-se em si mesmo e até por vezes ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar uma pessoa mais amadurecida, ajudá-la a discernir na sua vida o que não é essencial e se voltar para o que o é. Muitas vezes, a doença leva à busca de Deus, a um regresso a Ele. O homem diante de Deus. O homem do Antigo Testamento vive a doença à face de Deus. É diante de Deus que desafoga o seu lamento pela doença que lhe sobreveio, e é dele, Senhor da vida e da morte, que implora a cura. Cristo, que é o médico dos médicos, a compaixão de Cristo para com os doentes e as suas numerosas curas de enfermos de toda espécie, são um sinal claro de que Deus visitou o seu povo e de que o reino de Deus está próximo. Jesus tem poder não somente para curar, mas também para perdoar os pecados. Veio curar o homem na sua totalidade, alma e corpo. É o médico de que os doentes precisam. A sua compaixão para com todos os que sofrem vai ao ponto de identificar-se com eles. Estive doente e visitastes-me. Mateus 25, 36. O seu amor de predileção para com os enfermos não cessou ao longo dos séculos, de despertar a atenção particular dos cristãos para aqueles que sofrem no corpo ou na alma. Ele está na origem de incansáveis reforços para os aliviar. Jesus pede aos doentes que acreditem. Serve-se de sinais para curar: a saliva, a imposição das mãos, o lodo, a lavagem. Por seu lado, os doentes procuram tocar-lhes, porque saía dele uma força que a todos curava. Por isso, nos sacramentos, Cristo continua
a tocar-nos para nos curar. Por isso, irmãos e irmãs, que através dos sacramentos, nós também podemos experimentar desta cura transformadora de Jesus. 2 sacramentos de cura: sacramento da penitência e da unção dos enfermos. Antigamente se chamava extrema unção. Tanto é que hoje mudou, e até na teologia nós aprendemos que não é mais extrema unção, é a unção do enfermo, dos enfermos. Porque o óleo também tem essa intenção de cura, de levar a cura ao enfermo. Antigamente, quando o padre chegava para dar a unção dos enfermos, as pessoas, isso eu vivi já algumas experiências agora, neste tempo. Quando eu chego lá para dar a unção para o doente, as pessoas já começam a chorar, porque o padre é sinal de encaminhar o doente para o céu, graças a Deus, né? Mas também que ele vai morrer logo após a unção. Me recordo uma senhora que eu fui visitar lá na minha cidade, em São Mateus, fui celebrar a missa, e a sua filha pediu que eu levasse então a unção dos enfermos a esta senhora. E quando eu entrei na casa, a filha já começou a chorar. Mas graças a Deus a senhora depois recuperou, ficou bem na sua saúde, mas já dava a impressão que ela iria já falecer, porque as pessoas têm esta visão errada. Não, é sacramento da unção dos enfermos. Até mesmo importante que você saiba que se você for fazer uma cirurgia, qualquer cirurgia pode, né, todas têm um pouco de risco, você pode pedir a unção dos enfermos para o seu padre, sabia? Não é só se você está muito doente, não. Mesmo, às vezes nós não usamos os sacramentos que temos, não é verdade? Às vezes nós não temos esse costume, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, não está tão bem de saúde, está, às vezes, tratando de um câncer, mesmo agora na época da Covid, de ir lá para o sacerdote pedir a unção dos enfermos, com essa intenção de ser curado por Jesus. Porque Jesus cura a nossa alma e cura o nosso físico. Jesus curou a muitos, mas também não curou a todos. E aí é um mistério que nós não vamos entender. As pessoas às vezes desistem de Deus porque ela pediu a cura e a cura não aconteceu. Jesus não curou a todos da sua época, curou alguns. Mas alguns que fizeram um esforço tremendo. Olha o que aconteceu nesta passagem de hoje. Eu particularmente gosto muito dessa passagem do paralítico, porque essa passagem do paralítico tem muito a nos ensinar. Lucas capítulo 5, a partir do 17, primeiro diz que o poder do Senhor estava nele para fazer curas. Jesus então tinha este poder de curar, de libertar. Por isso que a experiência com Cristo, a experiência com Jesus, a experiência verdadeira com Cristo, deve nos levar a um caminho de cura e libertação. E a cura e libertação, irmãos e irmãs, das escravidões que trazemos, dos vícios, das realidades que você carrega. O encontro com Cristo muda a nossa vida, e deve mudar sim a nossa vida, e deve mudar a sua vida. O encontro, porque o poder do Senhor estava nele para fazer curas. E aí existia então este paralítico, que estava sofrendo com a sua paralisia, e ele não conseguia chegar até Jesus. Tentava, não conseguia, por causa da sua paralisia. E aí entra aqui, irmãos e irmãs, a ajuda dos irmãos para nos conduzir a Deus. Talvez tenham pessoas na sua casa, ou no seu bairro, ou no seu trabalho, que precisam ouvir falar de Deus. De uma forma, às vezes ali pedindo o Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito para poder atingir esta pessoa, porque às vezes se começar a falar, né, ela não vai acolher no momento, mas com um jeitinho, com a graça de Deus, as pessoas precisam ser conduzidas a Deus. Por exemplo, hoje eu fui cortar o cabelo e fui no local onde o rapaz que cortava meu cabelo não estava, então eu cortei com um outro jovem. E ele começou a partilhar ali a sua vida. Ele é católico, mas já buscou outras realidades, outras experiências religiosas. E ali eu fui falando um pouco, fui procurando evangelizá-lo também, catequizá-lo.
sobre as questões, né, os grandes questionamentos do povo com relação a nós, as imagens, né? Porque isso aí já está tão superado para nós, uma coisa, né? Então, e que mais os nossos irmãos ainda nos questionam com relação às imagens. E eu fui conversando com ele ali, na barbearia. Então, nós temos que aproveitar todos os momentos para que a palavra de Deus chegue aos irmãos. Aqui, esses 4 amigos conduziram o paralítico até Jesus. Será que nós temos conduzido as pessoas para Deus? Você tem conduzido as pessoas para Deus? Mesmo que talvez você não seja compreendido no seu trabalho ou onde você atua por ser de Deus. Quando as pessoas precisar, elas vêm buscar ajuda naqueles que elas sabem que são de Deus, que vão à igreja, que rezam, que lê a palavra. Eu lembro depois do meu encontro com Deus, na empresa onde eu trabalhava, as pessoas quando precisavam vinham pedir ajuda. Por quê? Porque quando as pessoas sabem que você está em Deus, na palavra, eles vão buscar ajuda naqueles que são de Deus. Então, será que nós temos conduzido as pessoas? Irmãos, as pessoas não estão somente paralíticas de uma paralisia física. O povo de Deus está morrendo, está paralítico de uma paralisia espiritual. Parece muito espiritualóide falar de paralisia espiritual, não é verdade? Não, a paralisia espiritual que a pessoa ela não despertou ainda para a beleza de ser católico, de ser igreja. Irmãos, nós temos todos os meios para que nos conduza à salvação. Isso não sou eu que estou falando, é o documento Lumen Gentium, um documento do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. A Igreja Católica tem todos os meios para nos para nos conduzir à salvação. Enquanto outras igrejas que nós respeitamos, muitas temos comunhão também do ecumenismo, mas outras igrejas têm alguns meios. Por exemplo, unção dos enfermos, outras igrejas não têm. Sacramento da penitência, cumprindo o mandato de nosso Senhor, aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverem serão retidos. Nós não inventamos os sacramentos. A Igreja Católica não inventou o sacramento da Eucaristia. A Igreja Católica, cumprindo o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, tomai e comei, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, e Jesus que disse, fazer isto em memória de mim. Nós continuamos aquela missa da quinta-feira santa. O perdão dos pecados, nosso Senhor que sopra o Espírito sobre os apóstolos diz, aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverem serão retidos. Então nós não inventamos os sacramentos. Agora, se nós tomássemos consciência da graça de Deus, que é ser igreja, confessar os pecados, ir à missa, a oração diária, que comporta uma decisão, com certeza essas paralisias espirituais, nós seríamos pessoas melhores no mundo, na sociedade. Nós não buscamos a Deus como uma fé egoísta. Não, buscamos a Deus para sermos melhores cristãos, melhores pessoas na sociedade, no mundo onde nós atuamos. Eles conduziram o paralítico até Jesus. E aí, diz a palavra de Deus no versículo 20, vendo a fé que tinham, não é a fé do paralítico, olha a importância dos amigos, aqueles grupos de WhatsApp que você tem e que os seus amigos começam a mandar vídeos pornográficos, por exemplo. Cai fora deste grupo, porque esses não são verdadeiros amigos. Eles querem te conduzir para as coisas do mal, para aquilo que não liberta, mas para aquilo que escraviza. Os verdadeiros amigos são amigos do bem. Mesmo que seja, eu faço parte de um grupo aqui de pessoas do futebol, né? Mas é um grupo onde tem crianças, tem adolescente, também tem famílias. E quando alguém posta qualquer coisinha, não é nada de pornográfico, mas alguma coisa que sai fora do que é, já o rapaz que fica monitorando, ele já cobra. E qual é o propósito do grupo? O propósito do grupo é esse. Para quê? Porque senão a gente vai se perdendo. Então, até mesmo nessa questão da internet.
Se você tem grupos de WhatsApp, grupos de partilha, para falar mal da vida dos outros, será que isso está te conduzindo para Deus? Vendo a fé que tinham, que aqueles que conduziram o paralítico. Foi pela fé dos amigos do paralítico que Jesus teve compaixão do paralítico. A importância da intercessão, sermos canais da bênção de Deus na vida das pessoas. E aí, Jesus, ele diz ao paralítico, né? Olha que interessante, por isso que os dois sacramentos são sacramentos de cura. O da penitência e o sacramento da unção. Porque Jesus primeiramente perdoa os pecados do paralítico. Homem, teus pecados são perdoados. Jesus primeiramente cura o coração do paralítico, para que depois ele cure a sua paralisia. Talvez você não foi curado ainda por Jesus, porque não abriu o coração para a cura interior, para a reconciliação com Deus, com a igreja, a reconciliação consigo mesmo. Irmão, se você ficar parado nos seus erros, nos seus pecados, você vai ficar paralítico. Mas paralítico não fisicamente, você vai ficar preso. Quantas pessoas que estão presas nos seus erros passados e ela não consegue dar passos, progredir espiritualmente. A pessoa está piorando na vida em Deus ao invés de progredir. Então Jesus cura primeiramente o seu coração, assim como aconteceu com São Pedro lá no mar de Tiberíades, onde Jesus aparece no mar. Pedro, tu me amas. Jesus cura o coração de Pedro, para que depois ele recebesse o Espírito em Pentecostes. Então hoje, na noite de hoje, Jesus também quer te visitar poderosamente. Jesus quer te visitar por meio desta palavra. E aí depois entrou aqui os escribas, os fariseus, questionando Jesus, que só Deus poderia perdoar os pecados. O que Jesus disse? Teus pecados são perdoados. O que é mais fácil dizer? Teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra, dirigiu o seu paralítico. Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O que simbolizava a maca do paralítico? A sua história de vida. Porque ele poderia ter abandonado a maca e voltado para casa, mas Jesus diz, levanta-te, quer dizer, tome uma atitude de homem de Deus. Levantar-se na Sagrada Escritura quer dizer, ressuscita. Jesus subiu aos céus, Jesus levantou-se daquele lugar, Jesus ressuscitou. Levantar, irmão, quer dizer, ressuscita, Jesus disse para o paralítico. Toma a sua história, a sua vida nas mãos. Agora, até o encontro com Cristo, a história do paralítico, é ele que empurrava aquele paralítico, a sua vida, o seu passado. Mas agora que você teve a oportunidade do encontro com Cristo, assume a sua vida, tome a tua maca, volte para a sua casa, anunciar para os seus que você não é mais a mesma pessoa, que Cristo mudou a sua vida. E diz a palavra de Deus, no mesmo instante, levantando-se diante de todos, pegou a sua maca e foi para casa glorificando a Deus. No mesmo instante ele pegou a maca, ele não ficou questionando a ordem de Jesus, não ficou dando desculpa, pelo contrário, ele assumiu a ordem do Cristo, se levantou, voltou para casa, glorificando a Deus. Na noite de hoje, irmãos e irmãs, pedindo a intercessão de São Camilo de Leles, nós queremos pedir que o Senhor te visite poderosamente por meio desta palavra. Que o Senhor visite as suas paralisias, a situação que você se encontra neste momento, para que a palavra de Deus te levante, a palavra de Deus te ressuscite, a palavra de Deus te renove, te coloque de pé de todas as suas prostrações. O Senhor quer fazer maravilhas em sua vida, o Senhor quer fazer maravilhas em sua história. Pedimos, Senhor Jesus, visita-nos poderosamente, visita com a tua graça, com o teu poder, com tua misericórdia, a fervor